Olá! Daremos início ao quarto módulo Funções Nitrogenadas. Me chamo Kelly Mello, sou da equipe do CMCF, Centro de Matemática, Ciência e Filosofias. Vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre as funções nitrogenadas? Bem, o nome já diz, né? Nitrogenadas. São aquelas que possuem nitrogênio em sua composição. Bem, vamos ao primeiro grupo conhecido como aminas. Aminas são compostos teoricamente derivados do NH3 pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por grupos alquila ou arila. Surge daí a classificação das aminas em primárias, secundárias e terciárias. Então, primária é quando tiver uma substituição. Secundária é quando ela substitui 2 vezes e terciária é quando elas forem substituídas 3 vezes. Bem, as aminas estão presentes em diversas situações de nossa vida, que vão desde a urina, que contém ureia, os aminoácidos, que formam nossas proteínas, e até os produtos formados da decomposição, como a putrescina, 1,4 diamino-butano, ou a cadaverina, 1,5 diamino-pentano. Algumas aplicações de produtos do grupo amina são utilizados em protetor solar, como o ácido para-amino-benzoico, o PABA, conhecido, além de uma série de outros compostos utilizados na produção de medicamento, como a morfina, a fluoxetina, os corantes, a anilina, as substâncias estimulantes como cafeína, algumas drogas como cocaína, anfetaminas e a nicotina, sendo que do grupo das aminas, na minha opinião, são o grupo mais perigosos possíveis, porque as drogas mais potentes se encontram dentro desse grupo funcional. Quer dizer, entrou nitrogênio na sua cabeça, muitas coisas podem chegar a acontecer. Bem, então aqui nós temos um exemplo, que é a cafeína, a morfina, que é o remédio, nicotina, que está presente no nosso cigarro, o PABA nos nossos protetores solares, fibras têxteis, plásticos. Bem, uma amina muito conhecida da gente, que a gente odeia, é o odor do peixe podre, conhecido pra gente como metilamina. O odor dos peixes se deve às aminas, principalmente a amina de fórmula. Aqui nós temos trimetilamina, muito conhecidíssimo. Esse odor tão forte de morte que a gente sente dos peixes. A nomenclatura de UPAC, ela pede para que você coloque a palavra amina após o nome dos radicais. Então, nós temos aqui o etil, nós temos o metil, que são 2 carbonos, e aí o grupo amina. Bem, vamos agora para um grupo funcional também muito conhecido, chamado de amidas. São compostos que possuem o grupo funcional, onde tem o carbonila ligado ao nitrogênio. Só vai ser amida quando isso ocorrer. Esse que está em amarelo aqui, para que vocês vejam, é a identificação do composto. Então, as amidas são mais importantes nas sínteses de outros compostos orgânicos e como os compostos intermediários na preparação de vários medicamentos. As amidas estão presentes também nas estruturas das proteínas. Aqui nós temos um exemplo de uma proteína. Vejam que nós temos aqui a C-O, traço, o nitrogênio. Então, R1, R2, R3, R4, que vocês veem aí, são grupos que variam de uma proteína para outra. São substituições de vários tipos de cadeias. A metanamida é bastante tóxica e é usada como solvente de inseticidas em condições específicas. Bem, a nomenclatura desse composto, a nomenclatura desse grupo funcional recomenda colocar a palavra amida após o nome do hidrocarboneto correspondente. Então vejam, 1, 2, 3 carbonos, prop, tipo de ligação existente entre eles só tem simples, propano, como se fosse o nome do hidrocarboneto,
termina com a palavra amida. Agora vamos para um outro grupo funcional, conhecido como o grupo das nitrilas. São compostos que apresentam um grupo funcional carbono com uma tripla ligação com nitrogênio. As nitrilas geralmente são substâncias tóxicas que fazem mal à saúde e podem até matar, dependendo da concentração que você encontra nos seus organismos. Bem, aqui nós temos um exemplo. Ligação tripla com nitrogênio e a ligação simples aqui da cadeia. Para se dar o nome das nitrilas, você usa o prefixo que indica a quantidade de carbonos, depois você pega o infixo, que indica o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo, que termina com a palavra nitrila. Aqui nós temos um exemplo. Carbono, nitrogênio. Só tem um carbono, prefixo para um carbono, met. Tipo de ligação existente entre o carbono e não entre o nitrogênio. Só é simples, então, terminação O, porque geralmente se dá o nome como se fosse um hidrocarboneto, e nitrila no final, metanonitrila. As nitrilas são compostos orgânicos que possuem o grupo funcional C-N ligado à cadeia carbônica e são provenientes geralmente do gás cianídrico, o HCN, pois o hidrogênio desse gás é substituído por um radical orgânico. E por essa razão que esses compostos passaram a ser chamados também de cianetos. O nome do composto que nós temos aqui na lateral, 2 carbonos, prefixo para 2, et, tipo de ligação existente, an, terminação, nitrilo. Você vai ver que geralmente ou se usa nitrila ou a terminação no masculino, nitrilo. Nitrocompostos. Vamos para esse próximo grupo. Os nitrocompostos são compostos que possuem o grupo funcional NO2, quer dizer, denominado como nitro. Nitrometano. Vejam aqui, só ter essa parte desse radical se chama nitro. E o nome do hidrocarboneto. Então, os nitrocompostos são, em sua maioria, líquidos polares, insolúveis em água e mais densos que ela. Os nitrocompostos aromáticos são os que possuem maior aplicação, principalmente o nitrobenzeno, que é usado como solvente de substâncias orgânicas. Além disso, eles são bastante reativos, por isso, vários aromáticos desse grupo são usados como explosivos, como ocorre com 2,46-trinitrolueno, mais conhecido como TNT. Quanto maior for a quantidade de nitro em suas moléculas, mais explosivo se torna o nitrocomposto. Falando uma coisa assim bem interessante também desse grupo, a dinamite foi criada pelo químico e inventor sueco Alfred Nobel em 1866. Ele queria justamente achar uma maneira de fazer a nitroglicerina ficar mais estável e fez várias tentativas até que descobriu que um tipo de argila poderia fazer isso possível. Daí surgiu a dinamite. A nomenclatura da IUPAC recomenda o uso da palavra nitro seguida do nome do hidrocarboneto a ele ligada. Então, nós temos aqui nitro, nós temos 2 carbonos, prefixo et, ligação simples, terminação O. Então, nitroetano. Bem, agora vamos para os haletos orgânicos. São compostos obtidos quando se substitui um ou mais átomos de hidrogênio do hidrocarboneto por átomos de halogênio. Então, lembrando aí os halogênios, né, gente? Flu, cloro, bromo, iodo, astato e o unoséptio. Então, nós temos aqui, o halogênio com o hidrocarboneto. Halogênio mais o hidrocarboneto. Um dos bem mais conhecidos, que também causou muita coisa ruim a várias pessoas, se conhece como o nome DDT, abreviatura do composto chamado dicloro, difenil, tricloretano. Um inseticida que ficou mundialmente conhecido pela eficiência de controlar doenças transmitidas por insetos.
febre amarela, malária e tifo. Mas, mesmo assim, utilizando esse remédio, utilizando esse inseticida para destruir pragas, ele também mata os seres vivos. Ele também causou vários outros tipos de doença nos seres humanos. Aqui nós temos também o composto para que você veja como é que ele é. O tricloro difeniltricloretano. Bem, gás lacrimogêneo, também conhecido como clorobenzilodeno malonitrilo, é usado por policiais para dispersar multidões de protestos. Vandalismo, rebeliões. Esse gás produz um efeito incapacitante no indivíduo, lágrimas, tosse, irritação da pele e vômitos. O gás lacrimogêneo também possui o elemento cloro como substituinte. Então aqui nós temos o exemplo do gás, do cloro. Temos também muito conhecido, eu acho que vocês devem ter assistido também muitas novelas e filmes, o clorofórmio. A presença de 3 átomos de cloro classifica o composto orgânico como haleto. Mesmo ficou popularmente conhecido como clorofórmio. Foi muito usado como anestésico em cirurgias, mas foi substituído por causa da parada respiratória. Então, esse tipo de anestésico, você não sabe a quantidade devido ao corpo da pessoa e outros fatores, ele começou a dar muitos problemas, por isso que ele teve que ser substituído. Acabou causando várias mortes pela utilização dele. E aqui nós temos o exemplo dele, triclorometano. Na nomenclatura da IUPAC, o halogênio é considerado apenas uma ramificação em a cadeia principal. Então, na sua nomenclatura, geralmente, prefixo com o número de halogênios mono, di, tri, tetra, dependendo das quantidades, nome do halogênio específico e o hidrocarboneto ligado ao halogênio. Então, fica, se você tem um cloro e 2 de carbono, cloroetano. Geralmente não se usa o prefixo mono, porque é o número 1. E aqui nós temos a posição, 1, 2 bromo, e são 3 carbonos, então propano. Bem, gente, verifique na plataforma, tem atividades para assimilar mais conteúdo que vimos anteriormente, e até mais.